Família 78, hoje estamos inaugurando um novo quadro para vocês, porque, Aline, sem dúvida nenhuma, eu acho que dentro desse cenário de dúvidas sobre passar um tempo fora, quer seja como turista, quer seja como estudante, quer seja você tenha sido transferido, seu visto foi aprovado, não importa. Quando a gente pensa em morar no exterior, acho que uma das grandes perguntas uma das perguntas que estão relacionadas é relacionado à saúde. Como é que funciona? Quanto custa? Se é caro, se é barato? E a gente sabe que é caro, né, Aline? É caro. Especialmente nos Estados Unidos, né? A saúde mais cara do mundo, que nem a gente costuma falar. É um item que realmente preocupa e que ele tem que estar no planejamento, incluindo ali com a moradia, com o carro para você se transportar, para que tudo, né, dê certo e saia dentro do planejado. Eu vou te falar, viu, Aline? Acho que todo brasileiro vem de uma expectativa, e eu faço parte desse grupo, a gente vem de uma expectativa e vem de uma realidade onde a palavra seguro sempre é muito negativa. Uhum. Né? Seguro é aquela companhia que vai cobrar o dinheiro de algo que eu nunca vou usar e que eu sou obrigado a fazê-lo, mas aí você percebe o quão ruim é quando você não o tem. Exato. Vou dar um exemplo prático paralelo a essa nossa conversa de hoje, que vai ser sobre saúde, tá? Esse celular aqui, mais uma vez eu consegui perdê-lo. E aí eu falei, puxa, eu vou ter que comprar um outro iPhone, que chatice. E aí quando eu fui na T-Mobile, que é a minha operadora, eles falaram, você tem um seguro. Então você pode simplesmente pagar lá o valorzinho lá de $100 e solicitar um novo. Porque faz parte do teu seguro. E aí, nessa hora, você fica feliz com o seguro. Em vez de 1.500, eu vou pagar só 100. Mais ou menos isso. Exato. Então, faz diferença. Falando nisso, nós vamos trazer para vocês esse podcast que o primeiro está saindo hoje para vocês aqui ao vivo. Hoje é dia 15 de junho de 2023. E daqui 2 semanas, lá no dia 29 de junho, sai outro papo que nós vamos falar, que a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Importante dizer que todas as perguntas que vocês tiverem, por favor, escrevam no chat, tá? Porque toda a equipe do Tripulante vai estar lá, eles vão responder, vão tirar as dúvidas, mandem suas perguntas, mandem seus contatos. Inclusive, já vou até jogar aqui na câmera da Aline, e esse aqui é o e-mail dela, aline@otripulante.com, certo, Aline? Certo, só .com, não tem BR. Não tem BR. E é legal esse formato, Aline, porque você sabe que você já se tornou uma figura muito presente nos 78 centavos. Né? Você sempre fala, figurinha carimbada. Falei com a Aline, tô com a Aline e tal, falei com a Aline. E a gente preza muito por isso, sabe? A gente está há muitos anos já trazendo você no canal. Você já me ajudou absurdamente em vários momentos, em vários desafios desses Estados Unidos. Eu sou muito grato, muito obrigado por tudo que você sempre fez. Que eu já acho que é uma das diferenças de você contratar direto ou você ter uma empresa que faz uma interface que faz toda a diferença. Sim. A gente costuma dizer, entre você comprar lá num .com que quando você precisar, você vai cair numa fila de espera, qualquer atendente vai te dar um retorno e tu comprar com o Tripulante, vai ser com a Aline, com o Nicolas, normalmente nós que estamos ali na linha de frente da venda, quando você precisar de alguma ajuda, vai ter o nosso WhatsApp, a gente vai conseguir te ajudar, já sabe qual é o plano que tu tem, o que tu precisa, vai responder ali o mais breve possível. Então, é um atendimento bem personalizado, apesar do custo ser muito parecido com das demais empresas que vendem aí, porque a gente tem o poder de negociação, principalmente no longa duração. E eu vou te dizer, viu? Mesmo que fosse o dobro, eu diria para vocês que vale a pena. Vale. Por tudo que a gente já passou aqui com você, pô. Sim. Enfim, eu podia listar várias histórias aqui, mas a live não é sobre isso. Nessa live de hoje, tá bom, meus amigos, do dia aqui 15, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer 3 perguntas e nós vamos falar sobre elas com a Aline. Então eu já vou dar logo aqui um spoiler pro pessoal, que as 3 perguntas serão as seguintes, tá? Qual a diferença do seguro viagem com o convênio médico, a relação do public charge com o seguro viagem, porque é um ponto que há pouco tempo veio à tona, né? A questão de algumas mudanças, falaremos sobre isso. E o terceiro ponto é sobre urgent care versus hospital. Quais são as diferenças de forma prática, quais são as diferenças em ponto de custo, quando é um, quando é outro, tá? Então,
Sobre isso que falaremos. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, já se inscreve por aqui, tá bom? E vamos ao primeiro assunto então. Aline, eu lhe pergunto, qual é a diferença entre seguro viagem e convênio médico? Talvez essa seja a pergunta que você mais receba sempre, né? Na verdade, quando a gente já manda um orçamento, a gente já dá uma explicada nessa principal diferença para que a pessoa entenda. Porque o que a gente costuma dizer? Que quando ela compra um seguro, sabendo exatamente o produto que ela está comprando, as chances dela reclamar que aquele seguro não deu certo ou que alguma coisa não saiu como planejado é muito menor, porque ela está entendendo o que ela está comprando. Então, basicamente, a diferença é que num seguro viagem, num seguro saúde internacional, ele é um produto emergencial, que vai cobrir sempre que tu tiver alguma doença, algum acidente, alguma enfermidade, e não vai cobrir nada que seja de rotina. Então, consultas e exames de rotina, até mesmo para obtenção de medicação de uso contínuo, o seguro não vai cobrir, não vai te dar esse suporte, você teria que fazer de forma particular. Mas, né, cortou, quebrou, está precisando de uma medicação que, né, uma crise alérgica ou uma crise de asma que com a medicação comum que tu tem não está funcionando, né? Tu vai poder acionar o seguro para ter uma consulta inicial, normalmente com um clínico geral, para ele te prescrever aquela medicação. Se for alguma coisa mais específica, precisa de um especialista, o próprio médico que fez o primeiro atendimento vai passar essa informação para a central autorizar a consulta com um otorrino, enfim, com um especialista que está precisando naquele momento. Então, no geral, essa é a diferença. Você não pode ir por qualquer motivo, mas sempre que houver uma doença, acidente ou enfermidade, você vai poder contar com o seguro viagem. Quem sabe faz ao vivo e eu vou cutucar mais esse assunto com você. Se você pudesse dizer hoje quais são as vantagens e desvantagens do convênio médico, quais são as vantagens e desvantagens do seguro viagem? Enquanto você pensa um pouco nessa resposta, eu já vou dizer para vocês que eu já passei pelos dois caminhos, tá? Durante muitos anos, eu sempre tive seguro viagem. Inclusive, para alguns momentos pontuais, a Rafa, por exemplo, deu um pulinho no México para passar as férias, que ela foi ver o avô, e aí no meio desse caminho a gente estava no meio da pandemia, na volta dela, ela não podia entrar direto nos Estados Unidos, então ela passou um tempo, né, turistando lá no México, aí eu comprei seguro viagem. Então, de tempos em tempos, vem um outro. Mas eu queria saber de você como especialista, assim. Primeiro vamos pegar o seguro viagem. Quais são as vantagens e desvantagens do seguro viagem? E não pode falar que não tem desvantagem, porque, né, sempre... Embora você falou muito bem sobre essa questão da... você saber o que você está levando. Isso, porque o que pode acontecer é essa questão, assim, eu liguei lá, a pessoa reclama para mim, eu liguei lá na central, pedi uma consulta porque eu estou precisando de um remédio que eu uso e não tenho a receita e eu não tive. Sim, mas tu não teve por quê? Porque entra nas exclusões. Tudo que for de rotina não vai cobrir. Tu vai ter que fazer uma consulta de forma particular. Então, se tu já sabe disso, tu nem vai atrás do seguro para tentar essa consulta, porque tu já sabe que não tem cobertura, entendeu? Por isso que é legal. As pessoas, às vezes, perguntam antes de fechar. Eu digo, não tem problema. Quanto mais informação eu te der, eu tenho certeza que menos tu vai precisar, né? Ou tu vai te incomodar no futuro, porque tu já sabe como é que funciona, tu já tirou todas as tuas dúvidas. Então, assim... vantagens e desvantagens do seguro. O seguro viagem, eu vejo muitas vantagens, não é porque eu vendo. Não. Não é só por isso. Comparando principalmente Estados Unidos, tá? Que é o nosso, vamos dizer assim, é para onde eu mais vendo, é para onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, né? Apesar de a gente vender também bastante para a Europa, mas Estados Unidos é o que a gente tem mais conhecimento. O seguro viagem ele é muito mais prático, ele é muito mais simples. Tu tem uma central de atendimento que funciona 24 horas em português. Então, acontecer alguma coisa, você vai ligar na sua central, vai dizer o que está acontecendo, eles vão fazer a coordenação daquele atendimento. Sempre que tu for no local indicado pela seguradora, pode ser inicialmente uma videochamada, pode ser um urgent care, pode ser um hospital para os casos mais graves. Sempre que tu for no local indicado pela seguradora, não vai precisar pagar nada dentro do limite do capital contratado. Se tu quiser escolher o provedor, Aline, me mandaram para uma clínica que fica a 40 minutos daqui, mas do outro lado da rua, do hotel que eu estou hospedado, tem um urgent care que eu sei que vai suprir. Não tem problema, pode ir ali do outro lado da rua, paga, pega o recibo, o relatório médico, depois entra com o reembolso. Os seguros que a gente vende pelo Brasil tem as duas opções. Você pode ir na rede referenciada e pode escolher o provedor e fazer para o reembolso. Os dois vão funcionar. Essa central, então, funciona 24 horas em português.
e vai estar coberto dentro do limite do capital segurado, se não for nada de rotina. Ok. Um plano de saúde, principalmente nos Estados Unidos, é uma questão muito mais burocrática para te utilizar. Primeiro tem que ir num médico, um primeiro doctor, depois tu tem que buscar um especialista, tu tem que fazer um report dos atendimentos, normalmente tu tem um copay, né, uma franquia de utilização, o que os seguros viagens, acredito que hoje nenhum tá. Teve uma época que tinha um seguro que a gente vendia que tinha uma franquia de utilização. Acho que hoje a gente está com todo sem franquia. Então, tu não vai ter nenhum custo no momento da utilização. Tu já sabe que até aquele limite de capital segurado está ok. O plano de saúde nos Estados Unidos, tu nunca sabe qual vai ser o tamanho da conta. E nunca nem sabe quanto que vai ser a tua participação. Tu sabe que vai ser uma porcentagem, mas tu não sabe se vai ser uma porcentagem em cima de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, porque tu nunca sabe o tamanho da conta quando tu chega no hospital, né? O Rodrigo sabe bem disso. E deixa eu até fazer um comentário nesse ponto que você está falando, tá? Já vivi os dois mundos. Eu acho que a grande desvantagem do seguro viagem é quando você tenta enxergar ele como convênio médico. Uhum. Não é. É um outro produto, é uma outra necessidade. Em contrapartida, quando você tem um convênio médico, muitas vezes, numa emergência, você cai nos mesmos lugares, porque as redes são as mesmas. Assim, não é porque você... Por exemplo, vou trazer para a minha realidade. Tá? Eu moro em Indermir, tô lá em Indermir, o Enzo ficou com uma infecção no ouvido. Ainda nessa live nós vamos falar sobre essa relação de urgent care e hospital. Tá? Mas vamos considerar que tem um urgent care do lado de casa e eu vou levar o Enzo lá para dar uma olhada. Se eu estivesse com um convênio médico ou se eu estivesse com um seguro viagem, possivelmente eu iria no mesmo lugar. No mais próximo. No mais próximo. Eu ligaria lá no atendimento do seguro viagem, o cara ia falar, mas onde você está? Tô no endereço tal. Aí do lado tem um que faz parte da rede, você vai lá, é atendido e tal. Para a menina da recepção não faz nenhuma diferença quem é um, quem é outro. Não há nenhuma diferença de tratamento, não há nenhuma diferença de atendimento, não há diferença de absolutamente nada. É literalmente a mesma coisa. A desvantagem aí nesse ponto do convênio médico é que quando você faz o seu cálculo de quanto que você vai pagar por ano do seu convênio médico, você tem que calcular também quanto que você tem que ter de copay no ano. E às vezes o seu copay é de $5 mil, $10 mil no ano. Significa dizer que, em alguns momentos, o cara pode virar para você e falar, então, aqui, esse procedimento, isso aqui, o teu convênio médico pagou essa parte, só que tem milão aqui que é teu. E é o que você falou, você nunca sabe quando vai vir esse milão, você nunca sabe qual é o momento. Até que complete os 5 mil, até que complete os 10 mil, até que complete o seu... Out of pocket, né? Lembrando que eu não sou especialista nessa área, tá? Tô falando como alguém que usa. Então, às vezes eu vou trocar os termos, a Aline vai me ajudando. Mas quando você termina o seu out of pocket, até você terminar, você tem que ter a ciência que pode ser que a qualquer momento você precise utilizá-lo. Exato. E outra vantagem que eu vejo em cima do plano de saúde, principalmente para quem está chegando, né, quem está vindo morar fora, é a questão do custo-benefício, né? Um seguro saúde, né, sem nenhum subsídio do governo, para uma faixa etária de 40 anos, que é a minha faixa etária, vai te custar aí uns $500 por mês, ainda tendo o out of pocket, ainda tendo a franquia de utilização, deductible. Um seguro viagem vai te custar, um bom vai te custar $150, $100, 150 por mês. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma baita de uma diferença. Exato. Porque é o que você falou no começo, Aline. A saúde nos Estados Unidos é uma das mais caras do mundo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É assim, vou dar uma referência para vocês. Patrícia estava com uma dorzinha. Ai, incômodo aqui. Espera um dia, espera 2, espera 3. Vamos ver o que é, né? Às vezes, sei lá, né? Pode ser gás, pode ver o que é. E aí vamos ver o que é. E aí a gente descobre que era uma operação de apêndice. Que não tem outra opção sem ser a cirurgia. Ou seja, ela ia sair operada ali de qualquer jeito. E aí começa o processo, porque esse processo foi feito ainda com essa questão do... no convênio... O apêndice estava contigo? No seguro, aham. Estava com o seguro, né? Verdade. Aí, a história da Aline e a história do tripulante com a gente já se mistura tanto que a gente já nem sabe aonde uma começa e onde a outra termina. Mas o que aconteceu nesse todo esse processo? Vai ver o que é. Os caras falam...
esse hospital aqui que você veio não tem o profissional para fazer essa operação. Um bloco cirúrgico. Vou te mandar lá para a Apópica, acho que não me engano era a Apópica, do Advent Health. Eu posso levar ela no meu carro? Não, você não pode, tem que ser de ambulância. Custo extra, custo adicional. Vai que acontece alguma coisa, estoura o apêndice no meio do caminho e ela não está na ambulância. Então, assim, eu entendo que existe uma preocupação da parte de saúde, e eu acho que primeiro é a vida antes do custo. Sim. Entendo. Mas em contrapartida, meus amigos... É tudo tão alto, tem tantos zeros na conta, na fatura, que a gente fica com medo, porque... E aí o que acontece? Tô lá esperando com ela e vem a enfermeira e fala: olha, o senhor tá aí, aqui é gelado, o senhor quer que eu traga uma cobertinha quentinha pro senhor? Não, porque eu não sei se você vai cobrar. Vai custar $100 a mais essa coberta, é melhor não. Deixa eu ficar aqui, não cobra, tá? A gente fica com medo, na verdade. O próprio americano, ele tem muito receio, né? De ir para o hospital, de precisar ir para o hospital, porque às vezes tu entra com uma dorzinha, mas faz uma tomografia lá que custou $10 mil. Gente, é um exame. Eu já vi faturas de uma criança que caiu de bicicleta no Central Park, que bateu a cabeça, fez uma tomografia da cabeça e custou $10 mil. Então, um exame e mais o custo do atendimento. Então, imagina você vir passear, né? Aluga uma bicicleta no Central Park com seu filho, acontece um acidente, vai parar no hospital e faz um exame que custou $10 mil. A sua viagem inteira não custou $10 mil, de toda a família. E aí você tem um atendimento... Então não faz sentido, né? Ainda mais numa viagem de curto período, onde o custo do seguro ele é por dia, né? O valor do dia. É um custo muito baixo. É, às vezes, 5% do custo da viagem, né? Que você gastou com passagem, com hotel, com tudo. Então não tem por que não fazer. E depois do Covid, as pessoas começaram a dar mais valor para isso, né? Porque todo mundo tem medo do que acontece por aí, do que pode acontecer. E realmente, o seguro é assim. É que nem seguro de carro. Você faz seguro de carro não pensando que você vai bater e vai precisar usar o seguro do carro. É para se bater e acontecer alguma coisa, você não ter o prejuízo financeiro. É a mesma coisa do seguro viagem. Ele te resguarda que tu não tire do bolso aquele capital segurado. É para isso que serve. A gente vai ter um assunto, Aline, na nossa próxima live do dia 29, mas eu queria trazer só um pedacinho dela, que é a questão de faixas de valores que a gente tem que tratar e tem que trabalhar como... valores de cobertura, né? Qual que é o mínimo, qual que é o viável, só para como spoiler mesmo, depois a gente vai explorar um pouco mais esse assunto na nossa outra live. Sim. Mas hoje, qual seria uma faixa média que você recomendaria? Tá, eu sei que é difícil, porque aqui é tudo muito caro. Sim, é que nem as pessoas me perguntam, tá, mas eu mando normalmente um orçamento com opção mais em conta, uma mediana e uma mais cara, que tem maior cobertura. Ah, mas qual é o melhor? O melhor é o que tem maior cobertura. Porque se acontecer alguma coisa grave, se precisar de internação, cirurgia, né, alguma coisa mais grave, o mais caro é possível que cubra. Se tu tiver o menor, provavelmente não vai cobrir. Pelo menos não vai cobrir o total, né? Vai cobrir até o limite do capital contratado. A gente vende muito seguro para a Europa. Então, a Europa tem a exigência, né? Os países que fazem parte do Tratado de Schengen, de até 30 mil euros. Então, você tem que ter... Até não, a partir de... Então, você tem que viajar para a Europa com seguro pelo menos 30 mil euros. Para Estados Unidos, como a gente sabe que 30 mil dólares pode ser pouco em algumas vezes, né? Não digo a maioria, mas em alguma coisinha um pouquinho mais grave, a cirurgia de apêndice da Paty, que era mais de 60 mil, né? Sim. Acho que foi 69. Então, se tivesse um de 30, pagaria só a metade. Ou os outros 39 ficaria por conta do paciente. Então, a gente recomenda e oferece planos a partir de 50 mil dólares, que é uma cobertura considerável, boa, que ficaria perto do valor, por exemplo, de uma cirurgia de apêndice, mas oferece planos de 100, 150, até 300 mil dólares, que é o que a gente tem de maior cobertura hoje no mercado. E a diferença não é tão grande, né, Aline, entre um plano e outro do ponto de vista de pagamento mensal, né? Sim, e às vezes, assim, por uma diferença de 20% a mais, você pega um plano com um dobro de cobertura. Falando sobre isso, Aline, eu já vou então te trazer a próxima pergunta. Public Charge. Eu queria que, por favor, você explicasse sobre... E falasse um pouquinho sobre essa relação do Public Charge com o seguro viagem e um pouquinho do que a gente tem acompanhado nas notícias. Então, até essa dúvida surgiu essa semana. Teve um cliente que eu enviei um orçamento e ele me perguntou, tá, mas esse teu seguro ele não tem nenhum subsídio do governo, né? Então, o que acontece? A questão do Public Charge, ela voltou agora há um mês, mais ou menos, porque tá para retornar, né? Eles votaram a favor do retorno do Public Charge, que é
uma penalização para quem utiliza algum subsídio do governo, seja na parte da alimentação, da saúde, na hora da obtenção do Green Card. Por quê? Eles entendem, né, que se a pessoa está aplicando para um visto de um residente permanente, ele não pode dar um custo para a área pública dos Estados Unidos. Se você aplicou para algum subsídio, você está dizendo que não tem condições de te manter sem essa ajuda do governo. Então, é uma coisa que é vista como negativa na hora de aplicar o processo do Green Card. Então, se você tem uma intenção futura, né, de obter um documento de residente permanente, fuja de coisas que podem te encrencar a obtenção lá no futuro. Porque hoje ele não está valendo, mas se ele for votado e entrar a valer de novo, ou se daqui a 1, 2, 3 anos mudar o governo e ele retornar, pode sim ser um empecilho para a obtenção do Green Card. O que acontece? Alguns planos de saúde nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, algumas pessoas estão vendendo para vários tipos de visto, inclusive o visto estudante, com o subsídio do governo, que fica um custo bem baixinho para a família toda, mas ele pode vir a te encrencar num Green Card futuro. Os nossos planos são seguros viagem, seguro saúde emergencial, eles não têm nenhuma relação com o governo. Eles são vendidos no Brasil, na nossa empresa do Brasil, que existe lá há 12 anos, que há 8 anos a gente foca na venda de seguro viagem. Então, não tem nenhuma relação nenhuma, não tem nenhuma chance de ter algum problema futuro na aquisição do seu Green Card. Pode comprar super tranquilo. Né? Como eu falei, você vai pagar no Brasil, vai pagar parcelado, tudo certinho com a empresa que funciona, tem CNPJ, tudo registradinho, e nenhuma relação com subsídio do governo, com public charge futuro. Então, perfeito. Pode comprar de olhos fechados. E é melhor, né, Aline? É sempre melhor você ter a segurança, né? Porque uma vez registrado, para sempre registrado, né? Exato. Pelo que a gente sabe, assim, o que pode mais pesar nessa questão do public charge futuro seria a parte da saúde, né, com obtenção do subsídio para o plano de saúde e programas de alimentação, como o Food Stamp. Então, esses dois aí, mesmo quem, né, tem um filho que é americano, quem é cidadão, quem tem Green Card, pode utilizar dos programas, claro, né, do governo, porque é um direito, a pessoa já é um residente permanente, ou já é um cidadão. Não é um imigrante. Exato. Mas se você não é, que nem quem tem família que veio e que tem um filho que nasceu nos Estados Unidos, ok, aquela criança tem direito. Mas se você utilizar para os outros, isso pode pesar na obtenção do seu Green Card futuro. Então, isso que tem que ter um pouquinho de cuidado. E as pessoas, muitas vezes, compram um plano de saúde com um subsídio e nem sabem o que estão comprando. Então, se você está pensando em fazer, ok, fale com o corretor credenciado, questione. Eu quero um plano sem nenhum subsídio do governo. Ou fale com o seu advogado. Eu posso, claro, eu não posso? Porque o advogado é quem vai estar te orientando num processo migratório. Mas, assim, a nossa visão é que se você vem, principalmente como estudante, você teve que comprovar para os Estados Unidos que você tinha um valor X na conta, né, para te manter o período que tu vai estar estudando nos Estados Unidos. Como é que tu chega e aplica para um subsídio do governo para pagar menos no teu plano de saúde? Não faz sentido. São coisas que não fazem nenhum sentido. E é claro que podem te encrencar. Mesmo que o public charge esteja valendo ou não esteja valendo, se na hora do oficial, lá na entrevista do Green Card, o oficial resolver te perguntar quanto a isso, ele pode, né, achar alguma coisa que te impeça de te dar o teu Green Card. Imagina você num processo migratório que a gente sabe aí que leva 3, 4 anos. Chegar lá no dia da entrevista, você botar tudo abaixo por uma coisa que você fez lá no início, quando você chegou. Então, toma um pouquinho de cuidado com isso e o tripulante pode te ajudar vendendo um produto que não tem nenhuma relação e que não vai te prejudicar em nada. Melhor não arriscar. Melhor não arriscar, exato. Nunca. Falando em produto, Aline, hoje é dia 15 de junho de 2023. Eu sei que as operadoras mudam o tempo todo, com suas promoções, com suas campanhas. E isso é uma coisa muito legal que vocês fazem, porque sempre que eu precisei que a Aline me direcionasse em relação a isso, ela sempre falou, agora é essa outra. E se você contrata direto, você está ali refém, que é o que está acontecendo com o meu seguro de carro. Eu contratei meu seguro de carro direto e agora minha operadora tá cara e eu não sei para onde eu vou. Podia ter uma linha aqui, né? Para dar uma orientada. Mas hoje, quais são os produtos
que você tem mais comercializado? Existe alguma campanha, alguma promoção, alguma faixa média que você queira aproveitar? E aí é merchan agora, viu, galera? Vai fazer a venda aqui, ó. Então, na verdade, assim, nós trabalhamos com 7 seguradoras, né? Ambas têm escritório e vendidas pelo Brasil. E a gente tem 2 seguradoras que a gente tem melhor negociação no produto de longa duração, que seriam os 6 e os 12 meses de cobertura, que é para quem está indo morar fora. A gente atende muitos bolsistas também, né? CAPES, CNPq, FAPESP, que são pessoas que fazem o doutorado de sanduíche, metade no Brasil, metade num outro país do exterior. Doutorado? Doutorado de sanduíche chama. É isso mesmo. Okay, desculpa. Que é a metade no Brasil e a metade num outro país. Então, esse pessoal é o período de longa duração, que aí vai 6, 8, 10, 12 meses, dependendo do projeto que eles vão fazer. E a gente tem 2 seguradoras com melhor negociação para isso, que a gente tem boas tarifas. Então, vai depender muito de cada caso, se é curta duração, qual é o destino. E a gente faz justamente isso, faz essa pesquisa, eu faço algumas perguntas para eu conseguir direcionar qual é a melhor alternativa para aquele cliente. Perfeito. Eu gosto muito de passar pelo menos 2 seguradoras, para ele ter também o direito de escolha. Perfeito. E como eu te falei, eu passo normalmente um produto ali na faixa de 50 mil, às vezes 45, 50. Um produto intermediário ali na faixa de 100, 150 mil e um produto com maior cobertura. Porque, né, às vezes o que é bom para mim, né, cabe no meu bolso, pode não caber no seu. Mas agora eu vou fazer um comentário aqui que possivelmente a Aline, equipe toda que está rodando lá na agência no Brasil, que está fazendo todo esse atendimento, todo esse suporte, Nicolas, vão sorrir de ponta a ponta. Mas é sério, assim, contrate com maior cobertura possível. Existe até uma máxima. Eu trabalhei muito tempo com varejo, né? E eles falam que quando você entrega, por exemplo, uma carta de vinho e você entrega 3 opções de vinho, se você está num encontro, normalmente você nunca vai pegar o mais barato. Você vai para o mais caro, porque você quer, né? Impressionar. Se você já está há mais tempo com a pessoa, já conhece, já está ali, você vai no do meio. E a gente tem uma tendência sempre de ir no meio. Tipo, não vou nem no mais baratinho, nem na maior cobertura. Vou aqui no meio, que eu estou aqui no meio do caminho. O que eu recomendo para vocês, morando aqui há alguns anos, já tendo experimentado muito dos serviços médicos, em vários cenários, vai na maior cobertura, mesmo. Porque, como é que estão os valores hoje, Aline? Por exemplo, um plano hoje com uma cobertura de $100 mil, por exemplo, chutômetro, tá? Porque eu sei que é de perfil por perfil. Em média, ele vai custar quanto por pessoa? Por pessoa, vou te dar o cálculo por mês, mas a gente não vende um mês a mês, até para já explicar, né? Só para dar uma a gente vende ali 6 meses ou 1 ano, mas a gente faz uma divisão de custo, até porque, por exemplo, 6 meses a gente consegue parcelar em 6 vezes, né? O produto de 150, 100 mil, ele vai custar nessa média de $150 por mês, o custo mensal dele. Então, se você parar para pensar que com $150 você tem $150 mil de cobertura, né, para uma necessidade médica, que vai cobrir aí uma cirurgia, uma internação, alguma coisa mais grave, é um ótimo custo-benefício, né? Você tem um valor bem irrisório para o montante que você terá direito caso aconteça alguma coisa mais grave. Então, é nessa faixa aí de valores, para ter uma noção, assim. Tá. Vou para a nossa última pergunta dessa nossa primeira live. Tá? Falamos então hoje sobre qual a diferença do convênio médico, falamos um pouquinho sobre public charge, e eu queria terminar falando sobre urgent care e hospital, né? Quais são as diferenças entre essas 2 unidades? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Claro. Na verdade, assim, quando a gente mora no Brasil, a gente tem uma cultura de utilização de hospital totalmente diferente do americano. E aí, quando a gente chega aqui e começa a entender um pouquinho mais, a gente toma um susto, porque é muito diferente, né, em todas as questões. A questão de atendimento, de exames, de estrutura. Apesar da gente ter bons hospitais, tanto no Brasil quanto, né, hospitais particulares. Mas o americano ele tem uma cultura de que hospital é se você está realmente precisando, né, uma emergência grave, gravíssima, onde você não pode ir
caminhando para o hospital, você tem que ser levado para o hospital. Por isso que os urgent cares, a gente chama nos Estados Unidos de walking clinic. É onde você pode ir walking. Então, se você pode ir caminhando, você não deve ir para o hospital, você deve ir para um urgent care. Você está vivo, dá para você ir. Exatamente. Então, você vai no urgent care, se ali fizerem os exames básicos e for constatado que é alguma coisa grave, eles já vão dizer, a gente não vai te atender aqui, a gente vai te encaminhar direto para o hospital. Que foi o que aconteceu com a Paty, não foi? Isso. Com a Paty na cirurgia de apêndice, eles foram primeiro no urgent care, fizeram 2, 3 examezinhos, para o hospital. Porque, na verdade, a gente procurou o urgent care para ver se estava tudo certo. Sim. E o urgent care falou, sai daqui e vou para o hospital. E a gente perguntou umas 10 vezes, tem certeza? Tem certeza mesmo? Não precisa. E ele estava certo, né? E o médico, o enfermeiro que atendeu, estava certo. Então, assim, o hospital ele serve também de uma triagem, né? Porque se for grave, eles não vão nem te atender. Eles não vão nem fazer tu esperar. Se for grave, eles já vão te dizer, corre para tal hospital, que é esse mais perto, para fazer o atendimento. Então, essa é a principal coisa que a gente tem que ter na cabeça. Se eu posso ir, se eu estou com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, que eu não vou morrer se eu esperar de manhã para ir de tarde, é o caso de urgent care. O hospital é só casos graves, que tenha fratura ou que tenha corte, que precise dar ponto ou enfaixar, engessar, algum exame mais detalhado. Do contrário, é urgent care. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça quando se está morando nos Estados Unidos, porque vai fazer diferença lá no final. Para ter uma noção assim, de custo, uma consulta num urgent care vai te custar inicialmente, normalmente ali, se você for tirar do bolso, só para ter uma noção, $150 a consulta inicial. É a base de um urgent care. Você vai pagar para o médico te ver $150. Tem alguns que são um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas na média é isso. Se você entrar num emergency room no hospital, só para entrar, só para medir pressão e saturação e coração, eu sei porque eu vejo as faturas, né? É $840 é a entrada no ER, no emergency room. Aí, tudo que for feito depois vem cobrado separado. Então, se você for fazer um exame, se você for ficar no pernoite, se você for tomar alguma medicação, tudo vem cobrado separado. Então, a diferença básica para você tirar do bolso, né? Não tem nenhum seguro, não tem nenhum plano de saúde, não tem nada. Você vai tirar 150 no urgent care ou vai tirar só para eles te verem 840. Então, assim, é relevante, né? E como tudo é muito caro, por isso que os planos de saúde, por isso que o seguro viagem, todo mundo orienta. Se você não precisar de um hospital, você vai primeiro no urgent care. Que se for simples, ali já vai resolver a tua situação, vai te receitar a medicação, tu vai pegar na farmácia mais próxima, tá tudo certo. Agora, se você precisar de um exame mais detalhado ou alguma coisa que precisa, tirou, quebrou, um acidente de carro, vai direto para o hospital. E assim é com o seguro viagem. Aconteceu uma coisa grave, gravíssima, não deu tempo de ligar na central que te atende lá 24 horas, foi levado de ambulância para o hospital, depois que estiver lá, estabilizado, vai ligar. Aconteceu tal coisa, ou alguém vai ligar para você. Aconteceu tal coisa, a pessoa foi trazida de ambulância para tal hospital. O que eu faço? Qual é o procedimento? Eles vão te orientar e fazer o procedimento para linkar o seguro viagem com o pagamento daquela conta, né? De preferência, antes de você sair, antes de você dar baixa do hospital, você faça esse contato, porque depois o processo é um pouquinho mais enrolado e se estende um pouco mais para a seguradora pagar. Não que não aconteça, né? Você vai ter direito igual. Não precisa avisar que você foi para aquele hospital, que você está indo. Perfeito. Aline, Diga. Esse papo rendeu bastante. A gente vai, então, relembrando. O e-mail da Aline está aqui embaixo, aline@otripulante.com. Não tem BR. Porque o tripulante ele é internacional. Isso. Então, a gente não está só no Brasil, né? A gente está no mundo todo. Muito obrigado mesmo por todas as informações, por todo o papo. Já convido você a se inscrever aqui no canal. Já convido você também a seguir a Aline Quais são as suas redes sociais, Aline? Onde você está? No tripulante.com no Instagram? Tem o Instagram e tem o Tripulante também no Facebook. @Tripulante Viagens. Perfeito. Eu acho que nos dois. No Instagram, com certeza. Mas no Facebook, se botar o Tripulante com o O juntinho também, acha a gente lá no Facebook. Perfeito. Importante dizer para vocês, se você quer um orçamento, se você quer ver uma proposta comercial, evite mandar pelas redes sociais,
porque a equipe da Aline já está pronta para receber durante o e-mail e já direcionar e já sabe fazer todos os processos. Então, acho que é o melhor canal, né, Aline? Isso, o e-mail é super tranquilo, porque a gente acaba vendo na hora que entra, né? Mesmo às vezes é fora do horário comercial, eu já mando uma mensagenzinha só respondendo, amanhã de manhã já vou te passar o orçamento, né? Ou tá final de semana. Dia de sábado, normalmente a gente responde também. Mas aí pega no domingo, a gente tá, né, com a família, dando aquela merecida descansada. E aí a gente responde, claro, se é urgente, eu vou embarcar na segunda-feira, a gente vai dar um jeito de responder, né? Quando a empresa é pequena, a gente dá prioridade, né, para os clientes que estão sempre embarcando antes de responder o mais rápido, ou se for urgente, pode chamar no WhatsApp também, que daí já pisca na hora, a gente já consegue, às vezes está na rua, envia o orçamento ali mesmo pelo WhatsApp, para não deixar ninguém viajar sem seguro, descoberto jamais. E esse vai ser o nosso tópico da próxima live. Agora que a gente entendeu como são os pilares de como o seguro viagem funciona, nossa próxima live, lá do dia 29, eu quero falar sobre... Já vou até dar um spoiler aqui para o pessoal se inscrever, tá? Falaremos sobre... Não perder. Quanto tempo posso utilizar um seguro viagem? Qual é o menor versus melhor valor de cobertura? E se eu tenho que contratar antes... ou se pode ser durante a viagem, que eu acho que são perguntas bastante pertinentes para quem já decidiu que vai viajar e vai estar lá, enfim, a gente vai falar sobre... Isso são dúvidas frequentes que a gente acaba respondendo aí pelo menos toda semana, então é legal a gente falar sobre elas, porque já sana algumas dúvidas, né? Perfeito. E eu digo que as dúvidas elas vão surgindo ao longo, principalmente quem faz um planejamento de mora fora e faz contratação anual, não tem problema, as dúvidas vão surgir ao meio do caminho, pode me chamar, o atendimento é antes, durante, depois da viagem. Então, surgiu qualquer dúvida, parece boba, não tem problema, manda lá para a Aline, que assim que, né, se eu souber, eu vou responder na hora, se não souber, eu vou atrás das seguradoras para ver, né, se cobre, se não cobre, como é que funciona. A gente está sempre à disposição para ajudar e cada cliente é especial para a gente e é por isso que o negócio dá certo. E eu sou suspeito porque eu adoro o trabalho que vocês fazem. Parabéns mais uma vez. Que bom, obrigada. Nos vemos essa semana ainda com mais vídeo, com mais postagem aqui no canal, tá bom? Aguentem aí que a gente está preparando alguns materiais diferentes. Mas dia 29 a gente volta com a live aqui sobre saúde. Tem que até criar um nome, viu, Aline? Pod Saúde, sei lá, a gente vai criar alguma coisa. Vamos pensar. Valeu. Obrigado, viu, Aline? Obrigada. Tchau, a você. Fique com Deus. Até mais. Tchau.